Meus amados, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos neste dia, quinta-feira, onde nós estamos reiniciando o culto de oração da primeira Igreja Batista em Jardim Paulista. Sejam todos bem-vindos. Desfrute de um culto para a honra e a glória do nosso Deus. Fica na paz. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faze-os tua voz ouvir. Aos enfermos, ó Senhor, vem acudir. Aos enfermos, ó Senhor, vem acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Como ao tenro um cordeirinho nos teus braços, bom pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta a prece, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua eterna compaixão. Cantaremos tua eterna compaixão.
livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz assim: Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E esse é o Deus a quem servimos, o Deus que está atento ao nosso clamor, à nossa petição, e tem respondido de acordo com a sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Vamos orar, temos muitas razões, muitos motivos pelo qual estamos precisando estar sempre em oração. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, pelo privilégio de ser teus filhos. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pelo teu amor, teu cuidado. O Senhor tem cuidado de cada um de nós nos mínimos detalhes. Obrigado, Senhor, pela tua providência, o suprimento das necessidades, porque tu és um Deus fiel e maravilhoso em nossas vidas. Também, Deus, colocamos nas tuas mãos todos os enfermos, Deus. Tu conhece cada um pelo seu nome. Visite o seu lar, Deus. Visite aqueles que estão no leito de dor, Senhor, nos hospitais. Todos os enfermos da tua casa de oração. Visite, meu Deus, nesse momento, porque tu és a cura, Senhor. Tu és o Deus de milagre. Basta um toque teu e tudo se faz. O Senhor conhece cada um pelo seu nome. Continue fazendo, Deus, o teu querer. Abençoe, Deus, também todos os que estão desempregados. Abre as portas, Senhor, de emprego. Continue suprindo as necessidades deles. Abençoe também a nossa nação, os nossos governantes. Entre com providência, Senhor. Dê sabedoria do alto a cada um desses homens que estão ali lutando, que estão no poder. Que o Senhor contemple, Jesus, com sabedoria a vida de cada um deles. E que eles possam fazer sempre o melhor pela nossa nação. Abençoe também a nossa igreja, toda a liderança, entre com providência em tudo. O Senhor sabe como fazer e na hora de fazer. Te agradecemos pelas nossas famílias. Tu sabes, Deus, o que se passa, Pai, nos nossos lares. Também te pedimos, Senhor, pelas irmãs que têm os esposos que ainda não se converteram, não resolveram, Deus, andar junto com elas para te servir. Que o Senhor abençoe os seus lares, que ela continue sendo umas mulheres sábias, Senhor, mulheres de oração, firmes e guerreiras, constantes, porque no teu tempo tudo há de se concretizar. Que cada dia mais, Senhor, possamos te adorar na beleza da tua santidade. Obrigado por tudo, Senhor, que tem feito. Contemple as nossas vidas espirituais. Recebe, Deus, o louvor e a adoração desse culto. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Estamos retomando os nossos cultos nas quintas-feiras, também nos domingos pela manhã e, naturalmente, os domingos à noite. A igreja, apesar de distantes, cada um no seu lar, nós gostaríamos então que permanecêssemos com as atividades normais, como está acontecendo, né? As mulheres, os homens, mas também o culto de doutrina. Na quinta-feira, então nós temos o nosso culto de oração e doutrina, como nós já passamos agora o momento de intercessão e oração, e agora nós gostaríamos de nos concentrarmos um pouco aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é sempre viva, ela é sempre importante na instrução, na edificação do povo de Deus, né? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou pegasse a sua Bíblia. Nós vamos passar alguns minutos então pensando naquilo que o Senhor tem para falar ao seu coração, ao nosso coração. A pergunta que eu gostaria de fazer ao irmão, à irmã nesta noite, é: como anda a sua saúde espiritual? Como você está diante do Senhor? Como está a tua vida? Como está a tua devocional? Como está o teu tempo com Deus? Mas antes de falar da saúde espiritual, eu vou um pouquinho mais adiante. Eu gostaria de perguntar: como está a sua saúde física? Você tem feito exercícios, né? Nesse tempo de pandemia, até nos instruído alguns exercícios em casa,
alguns movimentos que precisamos fazer, não é? O cuidado, então, de também estar um tempo no sol, ou seja, os cuidados que nós precisamos ter com o nosso corpo físico. Eu gostaria de perguntar, você já foi alguma vez a alguma academia? Você frequentou alguma academia? E se você foi a uma academia, como é que você se sentiu? Você imagina agora você chegando numa academia. Então você chegou ali e olha para um lado, olha para o outro, aquelas pessoas com aquele corpo, né, de um bom tempo de exercícios físicos, né, e tratando e cuidando e sarando o corpo, e aí você se sente ali um pouco estranho, e aí você olha como é que aquela pessoa consegue chegar àquele corpo, e você olha para você e você não consegue se ver ou se enxergar o corpo daquelas pessoas que estão ali há alguns meses, talvez há anos, exercitando ali naquela academia. E aí você certamente se sente um corpo estranho, como também aquelas pessoas que estão lá, elas olham para você e dizem, olha como é que nós fomos ontem, não é? Nós chegamos aqui talvez com o corpo que essa pessoa está chegando. E a academia então nos dá uma visão geralmente de alguém que chega ali sem cuidados no corpo físico, né? Então é dentro desse contexto de cuidar do corpo, dentro desse contexto do físico, que eu estava pensando como a Bíblia nos convida, né? Como a Bíblia convida todos os cristãos a pensarmos que nós somos como atletas. O apóstolo Paulo, então, nos leva a essa ideia. Nós somos exatamente como atletas. Talvez você possa imaginar o dia que você chegou na igreja. Lembra? Lembra quando você colocou o primeiro pé, a primeira vez que você foi ao templo? E aí, quando você chegou lá, você olhou aquele irmão que está ali louvando ao Senhor lá na frente. Você viu aquela irmã que estava orando, né, de uma forma tão bonita, bem completa. Você olha então aquela pessoa pregando, e você olha ali e diz assim, jamais eu posso me imaginar ali pregando, não é? Ao seu lado direito, como as pessoas oram, ao seu lado esquerdo, e aí você sai daquele lugar e você diz, eu acho que talvez eu nunca chegue a esse tipo de crente, a essas pessoas, não é? Como elas fazem. E aí você se sente um pouco fora. E as pessoas que estão ali também, os próprios crentes da igreja, olham para você e dizem, olha, e esse realmente não sabe orar, não sabe cantar, não é? E se vê, olha, nós éramos assim quando nós chegamos aqui. É interessante observarmos tudo isso. Mas olhemos então para o que o apóstolo Paulo diz, 1 Timóteo, no capítulo 4, o versículo 7. Eu quero chamar sua atenção apenas de duas palavrinhas interessantes que esse versículo nos diz. Primeiro, ele diz assim, rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-te na piedade. Duas frases bem interessantes. A primeira é que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, é interessante que Paulo está preocupado com Timóteo. Paulo está preocupado em prepará-lo para ele exercer a sua função, a sua boa função como pastor, aquele que iria cuidar de ovelhas. Então, Paulo diz a Timóteo dessa forma. Primeira expressão, rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. A primeira coisa é que alguém, para o exercício, para mudar, seja no seu corpo, seja na sua área espiritual, é abandonar os maus hábitos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que não pertencemos mais àquele modelo de vida que nós queremos mudar, né? Alguém está então querendo perder alguns quilos, ele vai olhar para algumas comidas e dizer, eu não posso mais comer dessas comidas, né? Ele
tem que deixar de ser preguiçoso e tem que caminhar. Ele tem que fazer exercícios, ele tem que forçar o seu exercício. A mesma coisa é a área espiritual. Quando pensamos então na área espiritual, nós então precisamos dizer, não podemos praticar essas coisas antigas. O apóstolo Paulo diz, olha, cuidado, rejeite, é deixar para trás mais mesmo, rejeite as fábulas profanas e tolas, rejeite aquilo que é falso, rejeite aquilo que não instrui, rejeite aquilo que é a mentira, rejeite a maneira do ódio, da inveja, das coisas do mundo, rejeite, deixe para trás. E aí esses segredos começam então, nós começamos a observar o que nós temos que carregamos da velha natureza. O que nós então temos em nós que não agrada a Deus? O que nós temos na nossa vida, nas nossas práticas? O que as pessoas olham em nós e dizem, isto não tem nada a ver com a vida de crente? Você já viu alguém dizer para alguém ou comentar com você, dizer assim, olha, o dia que eu for ser crente, eu jamais quero ser um crente igual a fulano de tal. Veja que mau testemunho é para aquela pessoa, aquele tipo de pessoas que se diz crente, se diz discípulo de Jesus Cristo. Então, quando nós temos um mau exemplo a dar, isso não apenas destrói a minha vida, o meu caráter, o meu perfil, mas também dá um mau testemunho em relação ao Evangelho de Cristo. Então nós precisamos olhar e observar uma coisa, nós precisamos abandonar as coisas que não pertencem ao reino de Deus. Como é que você anda? Você tem que abandonar a sua maneira errada de vestir, você tem que abandonar a sua maneira errada de falar, você tem que abandonar a sua maneira errada de alguns ambientes que você frequenta. Então, abandone aquilo que é falso. Abandone aquilo que não constrói, abandone aquilo que não edifica. E a segunda parte do versículo, ele diz, exercita-te na piedade. Exercita-te na piedade. Ou seja, aí entra a questão do exercício, não é? Então, o cristão é como um atleta, ele tem que praticar exercícios. Você quer então manter uma boa forma espiritual? Tem que praticar exercício. Então a Bíblia ela coloca duas coisas para que nós possamos pensar. Nós precisamos manter apenas um estilo de vida. Ou a minha vida ela é parecida com a de Jesus Cristo, ou a minha vida ela é pautada nos ensinos de Deus, ou a minha vida ela é pautada nos meus próprios ensinos. Ou eu busco a Deus como modelo para a minha vida, ou eu busco a palavra de Deus como inspiração para a minha caminhada, ou eu quero viver conforme os meus pensamentos. Ou eu ainda permaneço no trono da minha vida, administrando como eu penso administrar. Os meus desejos, as minhas vontades, a minha maneira de agir, de falar, de ser, e eu não adoto os princípios bíblicos. Então cabe a mim escolher. Agora, há um desafio para nós, estarmos alinhados com Deus. Esse é um desafio. Por que desafio? Porque o apóstolo Paulo trata isso como exercício. Você determinar na sua vida um tempo de oração é um exercício, porque nós temos muitas outras coisas que nos convidam a fazer algo, tirar a nossa atenção. Nós acordamos e já temos uma agenda cheia. E já temos pessoas para cuidar como filhos, né, nossos cônjuges e o nosso trabalho, e precisamos sim ganhar o pão. E às vezes nós voltamos cansados e aí nós pedimos perdão a Deus porque estamos cansados e vamos imediatamente dormir. Mas como está o nosso tempo de oração? Ou se você ora, será se sua oração é rápida? É uma oração flecha? É uma oração, né,
rápido, Senhor, muito obrigado em nome de Jesus, amém. Como está o seu tempo de oração? Quanto tempo você tem na leitura da palavra de Deus? É um hábito seu se alimentar da palavra de Deus como você precisa ter o pão de cada dia? É um hábito seu, então, observar as Escrituras e extrair dela lições para a sua vida, para que você tenha algo não apenas para si mesmo, mas você tenha algo para ensinar a seus filhos, algo para ensinar, para compartilhar com seu cônjuge, algo então que seja exemplo para uma vida cristã no seu trabalho, na sua vizinhança. Então, na realidade, quando o apóstolo Paulo diz exercita-te a piedade, é porque fazer as práticas que me levam a ter uma vida de exemplo, a uma vida modelo, uma vida que eu possa abençoar outras pessoas, tem que haver esforço. Você precisa determinar, meu irmão, minha irmã, aquele momento em que você vai abrir a sua Bíblia, e que você, se possível, tenha um caderno ao seu lado. E você vai escrever naquele caderno o seguinte: o que Deus está dizendo para mim. Então você lê aquele texto, pode ser um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. E quando você terminar de ler aquele texto, você vai lá e escreve e diz: o que Deus me disse nesse texto. Escreva sem medo, escreva à vontade. E depois você vai colocar a segunda pergunta: o que eu devo fazer com base nisto que Deus me diz? É exatamente a hora da prática, aquilo que eu aprendi na palavra de Deus. Se eu quero me exercitar, eu tenho que usar essas práticas. Se eu quero então caminhar com Deus, se eu quero então ver que a minha vida é diferente daquelas pessoas em que não seguem Jesus Cristo, eu preciso fazer este exercício. Então, quando a gente olha aqui no 2 Timóteo, quando o apóstolo Paulo está próximo a morrer, Paulo diz a Timóteo o seguinte, no 2 Timóteo, no capítulo 4, veja no versículo 7 e 8, que diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Combati o bom combate. Ou seja, fui um bom soldado, cumpri o meu dever, estive com minha vida preparada. O soldado, ele precisa, da mesma forma como o atleta, estar com seu corpo, com seus exercícios em dia, porque a qualquer momento ele pode precisar de forças, ele pode precisar de caminhar ligeiro, de correr, de defender. E é assim que nós precisamos estar. E assim que o apóstolo Paulo termina a sua carreira, dizendo ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo: olha, filho, eu combati o bom combate, e agora acabei minha carreira e guardei a fé. Ele estava dizendo: eu pratiquei tudo aquilo que a Bíblia pede que eu pratique. Eu andei o tempo todo fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Será que você pode dizer o mesmo? Se o Senhor te chamar hoje para junto dele, será que você pode dizer isto? Senhor, obrigado, porque eu cumpri todas as coisas que o Senhor pediu que eu cumprisse e que o Senhor deixou nas Escrituras, que o Senhor deixou na palavra para que eu exercitasse. Portanto, meus queridos irmãos, um cristão saudável são cristãos não apenas em parte, mas são cristãos saudáveis, uma vida completa. Eu sou saudável por inteiro, eu sou cristão saudável por inteiro. Um atleta saudável, ele não é só saudável a perna, o pé, a mão, mas um atleta que vai para a luta, um atleta que vai concorrer, que vai para o campo, né?
ele precisa ter exercícios completos, ele precisa estar completamente preparado. E o cristão, ele precisa estar completamente preparado. O cristão totalmente preparado é aquele que, quando ele está lendo a Bíblia, ele termina de ler a Bíblia e ele pratica a Bíblia. O cristão completo é aquele que, quando canta, ele medita no que ele está cantando e ele pratica o que ele cantou. O cristão completo é aquele que, ao assinar um contrato, ele vai assinar a verdade do contrato. Ele não vai assinar nada que não é verdade, porque ele é um discípulo de Jesus Cristo, ele é um servo de Deus. Um cristão completo, ele não vive com intrigas, com inveja, com mentiras, com discórdias. O cristão completo, ele vive Cristo 24 horas na sua vida. Ele vive uma vida cristã por inteiro. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, viva uma vida exatamente como o Senhor pediu que você vivesse. Pratique a fé como tem que ser praticado. Aí você pode dizer: eu sou um cristão saudável. Eu tenho uma vida espiritual saudável. Nós vamos então, nas próximas quintas-feiras, caminhar na direção de ser cristão saudável. E para ser cristão saudável, nós então teremos que ter muitas outras práticas. Então, eu convido você agora a comigo baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, porque eu quero orar por você. Eu quero então pedir que o Senhor lhe ajude a iluminar algumas áreas da sua vida que você ainda não abandonou, que são falsidades, que são profanas, que não agradam ao Senhor, e que você tenha a coragem de exercitar a fé que o Senhor determinou. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, olhando a Tua palavra e observando, Senhor, que tal qual um atleta, nós precisamos fazer exercícios espirituais para mantermos uma vida digna de um verdadeiro cristão. Ó Deus, olha para nós, vê se em nós algo que não te agrada. Ó Deus, sonda-nos, porque o Senhor conhece o nosso coração. Examina, ó Deus, a nossa mente. Vê se em nós algum caminho mau. Vê se em nós alguma coisa que nós não conseguimos ainda abandonar. Para que a partir desta noite, a partir deste culto, a partir desta reflexão, nós possamos então nos preparar. Porque futuramente nós podemos chegar no último dia das nossas vidas e dizer: combati o bom combate. Abençoa esta tua serva, esse teu servo que está ouvindo esta palavra. Ó Deus, que sejamos edificados na palavra do Senhor, para que assim um dia possamos estar com o Senhor na glória eternamente. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E é desta maneira, irmãos, que eu quero conduzir você todos os dias a fazer a leitura da palavra de Deus e a orar, buscar a presença do Senhor. Que Deus os abençoe e até a próxima quinta-feira, para mais um estudo bíblico. Mas você não pode deixar de participar dos estudos que estão acontecendo, então, no Zap, nas redes sociais da igreja, tá certo? Então, veja lá, tem estudos, tem pregações, seja edificado na palavra. Domingo de manhã, às 9 horas, o culto será transmitido, também você não pode perder, 9 horas da manhã. E à noite também, às 19 horas, teremos o culto divino. Viva a vida da sua igreja, seja edificado na palavra do Senhor. Que Deus abençoe, fica na paz. Pai do Senhor, irmãos, oremos em louvor. Amém. Se começarmos a orar, esta terra treme. Se começarmos a orar, salvaremos.
começarmos a orar, esta terra treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Se começarmos a orar, esta terra treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Se começarmos a orar, esta terra treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. E o sol parou. E o sol parou. Glória a Deus. Amém. Meus amados, nós somos gratos a Deus. Muito obrigado, que Deus esteja nos abençoando. Foi muito bom esse culto nesta noite, o culto dia de quinta-feira, culto de oração. Que o Deus eterno esteja nos abençoando. Muitíssimo obrigado. Nós vamos orar. Nosso Deus e Pai, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, obrigado a Deus pela salvação. Pai Celeste, agora eu lhe peço, Deus, que o Senhor esteja abençoando a sua igreja, Senhor. Nos orientando, Deus, a fazer a tua vontade. No nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e as divinas consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja, hoje e sempre. Amém.